Era hora de dar adeus a uma cidade que me surpreendeu de muitas formas. Depois de mais de 2 meses, saímos de Vitória. E dessa vez para um lugar sem tantas opções de restaurante, serviços, luxos. Não. Um lugar bem mais calmo. E a minha vida tem sido assim. Horas ancorado no coração de uma grande cidade e outros momentos isolado em paraísos longe de tudo. Essa comparação entre luxos, confortos e comodidade versus a tranquilidade, a natureza, a simplicidade, é um questionamento que eu fiz no primeiro Hashtag Sal, onde tudo começou. E se você hoje observa a internet e vê um monte de gente em veleiros, em vans, caminhando de mochila por aí e questionando todos esses recursos que o progresso traz de comodidade, luxo, e acha isso meio modinha, bom, só se for modinha há milhares de anos. E eu não estou exagerando não. Esse questionamento realmente tem milhares de anos. E durante esse episódio você vai ver como e quem questionou. Saindo de Vitória também no dia nublado. Parece que a gente só vê o mar de Vitória nublado. Mas foram bons momentos aqui, foi demais mesmo a cidade. Agora vamos conhecer outro cantinho legal do Espírito Santo também, que é Santa Cruz. Santa Cruz fica a umas 30 milhas ao norte de Vitória. E uma das coisas muito especiais de entrar lá é que, apesar dela ser muito bem conhecida pelos velejadores daqui do Espírito Santo, pouquíssimos velejadores de fora entram lá. Então, além disso ser algo muito especial para mim, é fantástico ter a chance de mostrar esse local aqui no canal também para outros velejadores. Embora fosse dia, foi uma chance de usar a câmera térmica que eu tinha mostrado no episódio anterior e testá-la. Assim é como aparece na câmera um navio a mais ou menos umas 2 milhas de distância. Este é o porto, a meia milha de distância. Está longe de ser perfeito, mas em uma noite sem lua ou durante um nevoeiro bastante forte, pode ajudar bastante. Mas voltando ao mundo que conseguimos ver sem nenhum outro aparelho, Vitória e seus luxos iam ficando para trás. A conta do cartão de crédito não, essa continuava bem para frente. A gente gastou uma grana enquanto esteve por aqui, mas estamos indo sem dúvida para um paraíso mais calmo. Justo nessa viagem notei que o doghouse do balanço rasgou uma costura, algo que eu tenho que arrumar em breve. Estava tudo indo muito bem, só faltava o vento. Graças a Deus, desliguei o motor. Velejando aqui no Syncross, que vai dar o tempo certinho de entrar lá. Bem mais tranquilo. O vento foi aumentando aos poucos, aumentando a velocidade também, o que nos fez chegar muito antes do programado. A gente andou rápido pra caramba, o que era legal, mas era um problema porque a entrada de Santa Cruz é rasa e só pode ser feita com a maré bem alta. De uma baita velejada que, chegou a fazer 8 e pouco aqui no balanço, que daí eu tirei um pouco de vela. Pelo menos tem que esperar até as 2 da tarde para entrar, porque tá baixa a maré ainda. E aqui o calado é crítico. Mas tá quase, falta um pouquinho só. Dá para ver aqui o desenho da cidade, mais baixo. Tem Coqueiral no lado e Santa Cruz no outro. Então botei o barco a andar 1,5 nó, assim, bem só engrenado contra as ondas aqui, que aí elas não quebram e não molham o barco. E ele fica quase parado, tá andando, chega a um nó. E tá bom, tá melhor, né, porque se andar rápido contra as ondas aqui, solta água, bate, assim, ele dá uma balançadinha, mas tá indo bem. Então ficamos esse tempinho rolando por lá na parte desabrigada da barra. Eu botei o piloto automático e deixei o motor bem fraco, o suficiente para avançar a meio nó, alguma coisa assim. Dessa forma eu ficava de frente para as ondas. Essa curva aí que você vê é a corrente nos puxando para dentro da barra. O piloto estava configurado para andar em linha reta, mas como a corrente nos puxava para dentro, você vê esse track aí fazendo uma curva. Então chegou a hora de entrar. Começamos a ir em direção à área mais rasa e mais perigosa da barra. Lá tinha uma lancha nos esperando para entrar, do Carlinhos do restaurante Mocambo, pilotada pelo mestre Marquinho Remédios. Isso nos ajudou bastante. No meio desse mar gigante há apenas uma pequena área um pouco mais profunda, onde é possível entrar com um veleiro de 2 metros de calado. E sem referências próximas para saber exatamente onde você está, é bem mais difícil. Tem que confiar bastante no GPS. É óbvio que o GPS ajuda, mas aqui não há cartas confiáveis. E embora eu tenha um track que um amigo me mandou, os bancos de areia mudam de lugar. É bem perigoso entrar aqui sem a ajuda de alguém local, pelo menos na primeira vez.
Tá acabando, meu amor. Hoje foi muito difícil pra você, né? Eu sei. Tá acabando. Ai, meu Deus. Pra Marisca foi uma travessia difícil. Prestando bastante atenção. O ponto mais crítico é perto daquelas pedras. É um canal com elas de um lado e um banco de areia que se mexe pro outro. Eu ia seguindo a lancha, mas com olho no track que eu tinha recebido também. Enquanto tá... tá tranquilo. Tem 1 metro para baixo do balanço. Dá pra ver ondas quebrando em várias partes da barra, o que quer dizer que naqueles pontos a profundidade é bem pequena. Antigamente, sem GPS, deveria ser muito difícil O entrar. maior problema aqui é não ter nada perto para você saber onde é que é o canal, né? Tem que ser meio pelo GPS mesmo. Ou navegação visual, mas hoje mesmo não dá para chegar nada em terra, quase. A lancha é na frente, mas o calado dela é bem menor. Onde ela passa, não necessariamente eu consigo passar. Então fomos superando os nossos obstáculos até que... Encalhamos! Aparentemente nenhuma água no fundo. A quilha tá bonitinha. O socorro chegando ali. Encalhou! Tá indo pra frente ou pra trás? Ó, ó, Saiu, ó, saiu. ó. Sai. Por fim conseguimos sair com o motor do balanço mesmo. Com areia de um lado, mas pedra do outro, eu preferi ficar sempre mais perto da areia, obviamente, e acabei encalhando. Mesmo estando em cima do track. Um sinal de que o banco de areia andou por ali. Da mesma forma que as dunas em terra se deslocam também. Bombora da pedra, borracha de areia. Areia. Eu também. Preferimos areia. É off-road, rapaz. 4x4 o negócio. Mas depois disso, é tudo tranquilo. Após a entrada da barra, a profundidade é de mais ou menos uns 6 metros na média. Realmente muito tranquilo. O problema é só a entrada. Que lugar lindo, hein? Mesmo nublado. Pô, isso aqui quando ficar um solzão vai ser demais, hein? Santa Cruz me lembrou muito Paranaguá, que tem esses canais cercados de mangue e com uma corrente bem forte. A vila de Santa Cruz estava ali nos recebendo abaixo de chuva, um lugar que certamente vai ser um contraste em relação à agitação de Vitória. Há 2 veleiros nessa margem norte, que é perto da vila de Coqueiral, junto com outras embarcações de turismo e pesca. Voltaremos aqui em outro momento. Por fim, achamos o nosso caminho em Santa Cruz, uma poita que é do Joca, que entrevistamos no episódio 283. Era o passaporte para os nossos dias de sossego, longe do excesso de progresso. Retornando ao início do vídeo, se você acha que essa coisa de discutir se o progresso sempre é bom ou não, ou se de vez em quando ele não traz algumas coisas não tão legais junto com o luxo e o conforto, bom, essa é a sua opinião. O problema da opinião, assim, sozinha, quando ela é confrontada com outros textos, dados, informações mais registradas, é que ela pode ficar bem ingênua. E nesse caso ela tá errada há uns 3.000 anos só. E 3.000 anos porque a gente não tinha escrita praticamente antes, e pode ser que fosse muito mais tempo. Essa é uma das questões mais discutidas da história da humanidade e eu vou te mostrar alguns exemplos. O próprio mito de Prometeu na Grécia mostra o paradoxo que o progresso sempre foi para os seres humanos. Há várias versões bem diferentes dessa lenda, mas no texto Protágoras de Platão, ele diz que o irmão de Prometeu, o titã Epimeteu, que o nome quer dizer pós-pensador, ou seja, faz e depois pensa, tinha como função na criação dos seres mortais dar as características de cada um. Deu garras e dentes afiados para uns, couraças protetoras para outros, deu mais pelos para aqueles que viviam no frio. O problema é que quando chegou a vez dos humanos, ele já tinha gasto todos os poderes que poderia dar aos mortais. Os seres humanos não teriam condição de enfrentar esses outros animais na natureza. Passariam frio, não conseguiriam caçar e nem fugir. Quando seu irmão Prometeu, aquele que pensa antes, chegou e viu esse problema, entrou em desespero. Mas pensou em uma solução para a humanidade. Ele roubou o fogo dos deuses e deu aos humanos. Mas a partir daí eles não precisavam mais que Zeus, com seus raios, mandassem o fogo para eles.
Isso deixou Zeus meio pistola. Zeus ficou tão bravo que puniu Prometeu amarrando ele em uma grande rocha, onde uma águia comeria todo dia um pedaço do seu fígado, que se regeneraria todos os dias. Com o fogo, os humanos criaram as artes, criando tudo que é artificial. Na época, técnica e arte não tinham uma distinção tão clara. Eles só podiam se defender assim em cidades, povoamentos, com muito trabalho. Porém, faltava a eles um conhecimento que só Zeus podia dar: a política, a arte de conviver. Sem ela, seriam condenados a viver causando mal uns aos outros. Eles estavam protegidos dos perigos externos, mas não dos internos, de si mesmo. Até hoje a gente não é muito bom com política. As histórias dos gregos são mitos. E como mesmo Platão, que escreveu essa história, admitia, os mitos não são necessariamente verdade. Mas isso não quer dizer que não exista verdade dentro deles. A Marisca agora está bem. Ela deu uma enjoada na travessia, até vomitou e fez xixi fora da caixinha, o que faz tempo que não acontecia. Mas agora ela está toda bela aí modelando na frente das cerâmicas que a Ana Lívia fez em Vitória. Estamos no rio Perequiaçu, que apesar de ter o nome de rio, é mais um estuário, praticamente só tem água salgada. No segundo dia apareceram golfinhos, mas que ficaram um pouco longe, a gente não conseguiu gravar muito bem eles. É um lugar bastante limpo, profundo. É uma pena que há uma ponte que não deixa o balanço entrar mais adentro nessa região, que é enorme. Mas barcos a motor passam bem, tem 12 metros de altura. Apesar de bater um vento de vez em quando, como é normal aqui na região, é uma ancoragem bem abrigada. Não balança nada, até porque não tem muita pista para gerar ondas. A barra parece aberta para o mar, mas os bancos de areia seguram bem a ondulação. Nada chega até aqui, com exceção do vento, que também só vem à tarde. A corrente aqui é razoável e de vez em quando coloca o barco de popa para o vento, que sem ondas não tem tanto problema, mas às vezes o barco atropela a poita e isso deu uma arranhada na pintura de fundo do balanço. Entramos em Santa Cruz, cara, que legal. A barquinha complicada, graças à ajuda ali do Marcos, marinheiro ali do restaurante do Mocambo ali, que também ajudou, veio com a lancha, né, pra gente entrar aqui, deu tudo certo. Aqui dentro é super fundo, é só ali na barra que é tenso, um barco com 2 metros de escalado que nem o balanço, tem que entrar só na alta com muito cuidado, bem complicado mesmo. Mas aqui dentro é super seguro, super tranquilo, abrigadaço, profundo, então aqui a gente tá ancorado aqui com 6 metros. Que lugar legal, meu. Tentar gravar com o vento aqui, mas olha lá, pra lá tá a barra. Mas que acaba protegendo bem aqui, ó, ela tá mar aberto, mas tem os bancos de areia, não entra onda aqui. Aqui é a vilinha de Santa Cruz, no município de Aracruz. Linda, 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 linda. E pra lá a ponte que eu mostrei. Pra cá esse lado aqui, só mangue. Tem um lugar mais pra lá chamado Coqueiral, que dizem que é bacana também. Contei 4 veleiros por aqui, algumas lanchas e vários barcos de pesca. Aqui é uma fábrica de gelo que faz com que eles entrem aqui para se reabastecer. E é uma paz aqui, não chega nem mosquito. Em algum momento eu falei que pouca gente entra aqui, né? Mas na real, algumas pessoas entram aqui, né? O pessoal que veleja no Espírito Santo, os velejadores capixabas, conhece esse lugar. E é um lugar que vale a pena mesmo, maravilhoso, mas tem que ter muita experiência, tem que falar com a galera daqui, meu. Não dá para se meter sem ter esse conhecimento antes. Acho que ia ser massa mais gente entrando por aqui. Gostei da vilinha, muito, muito legal. Entrando aqui, depois de entrar aqui é super seguro, super bacana. Perto da casa onde pegamos água e deixamos o bote para sair, há um veleiro de alumínio, o Velame, que é do Felipe e da Giovana, que nos deram uma boa ajuda por aqui. O Alexandre, que nos emprestou o quintal, tem um barco de pesquisas, o Provedor. Ele leva cientistas para coletar amostras no Rio Doce, ou até mesmo em Abrolhos. Junto com ele estava o Lulu também, que faz parte do patrimônio cultural de Santa Cruz, me disseram. Então a gente deixou quietinho o balanço perto do mangue e fomos desbravar a cidade. Foi só aí que dei os meus primeiros passos em Santa Cruz. Uma vila que já foi sede da cidade de Aracruz e que tem 467 anos. É claro que dizer que nada mudou é puxar demais a corda, mas é um lugar que eu imagino que se você trouxesse do passado o primeiro português que pisou aqui, ele ainda reconheceria. Em Vitória eu já não tenho essa certeza. O que faz um lugar se desenvolver tanto e outros tão pouco? Sem julgar se isso é bom ou ruim. É muito difícil dizer quem é mais feliz, quem mora aqui
onde há esse sossego, ou quem mora em Vitória, com uma vida mais complexa e com mais recursos. Eu não sei. Eu acho bastante difícil de julgar. Andando calmamente, de forma totalmente despreocupada nas ruas de Santa Cruz, é um contraste tão grande com a velocidade de Vitória que é como se desligasse um barulho de repente. Mas um barulho que estava tão presente que você nem notava que estava lá. Uma tensão contínua. Esse é o restaurante Mocambo, do Carlinhos, que falou com o Marquinhos para nos pegar lá na Barra. As mesas ficam literalmente em cima do mar. A moqueca capixaba é, claro, o principal do cardápio, o que é justo, mas como eu não como peixe, fiquei no filé com fritas, que estava muito bom também. De certa forma, a noite é que Santa Cruz mostra por que é tão especial. A gente teve muita sorte de ter uma lua cheia linda no período que estávamos lá. O barulho do mangue só era incomodado de leve pelo barulho distante da fábrica de gelo. Mais uma chance para brincar de câmera térmica. Mas na real não dá para fazer muita coisa útil por aqui. O que era muito mais legal e incrível era o brilho bioluminescente de algumas criaturas que eu nunca tinha visto tão brilhantes e tão grandes a ponto de conseguir gravar em vídeo. É algo muito alienígena, mágico. Só que aqui na Terra e bem real. Não parecia ser Noctiluca, parecia ser maior, não sei. Se houver alguém que conhece a espécie que poderia estar fazendo isso, bota aí nos comentários. Dá a impressão que era algum tipo de água-viva, algum outro quinidário que passava por o cabo e acendia dessa forma, mas realmente eu não sei. O meu trabalho é basicamente o mesmo, em qualquer lugar. Mas parece que marinado aqui nesse lugar, nessa calma, a vida é mais fácil. Parece que com menos progresso, as coisas são mais disponíveis para você. Há coisas gratuitas ou bem baratas que preenchem a sua vida. Não há uma necessidade tão urgente de ter dinheiro tão rápido. É uma questão abstrata e de perspectiva, obviamente, mas há tanta verdade nela que há milênios seres humanos conseguem enxergar o mesmo que eu estou enxergando agora. Santa Cruz é um lugar para quem procura calma, tranquilidade. Não é um destino turístico bombado. Nem acho que deva ser. Desci daqui em Santa Cruz para pegar mantimentos. E a cidadezinha legal aqui. Na verdade, uma cidade que é uma vila, né, de Aracruz. Bem tranquila, bem calma. Também não tem muitos, né? Tipo, o mercado que tem aqui é pequeno, claro. Mas tem o básico. É o que precisamos. Esse é o ponto dos mentirosos. Há muitos pescadores por aqui, inclusive o ponto dos mentirosos aqui é frequentemente usado para arrumar as redes. A vida aqui realmente tem outro ritmo, outra tranquilidade. A rua parece uma extensão da sua casa. É tudo muito tranquilo, parece que você pode sentar ali e fazer qualquer coisa. A gente optou por ficar mais longe da cidade. Tinha que andar um pouco mais de bote para chegar em casa, mas a calma valia bastante a pena. Aqui nesse lado do rio só tem o barulho do mangue e quase não tem mosquitos. Mas só no início da tarde, depois eles somem. Home, sweet home. Alabama. A Marisca tem se comportado bem sozinha em casa, reinando absoluta aqui no seu domínio, olhando tudo de longe. A lua nascia bem na boca da barra, o que deixava ainda mais mágica a noite. Em dias em que o vento predominante é nordeste, ele para à noite, o que deixa dormir algo bem mais tranquilo. Às vezes a gente esquecia que estava num barco. Já durante o dia, lá mais perto do meio-dia, rola um vento bom. Não igual a Vitória, mas rolava um vento razoável. Hoje vamos visitar Coqueiral, que fica na outra margem do Piraquiaçu. Foi uma chance de ver o mangue mais de perto também. Às vezes a gente não dá o devido valor que esse ecossistema tem. Preferimos praias, mas a praia em comparação com o manguezal é um deserto. É aqui que nascem boa parte dos peixes que a gente come, por exemplo. Eu não, porque eu não como peixe. Há muita vida por aqui, muito mais do que conseguimos ver assim, só dando uma olhada. Estamos chegando na Praia da Balsa Norte. Aqui há vários barcos de turismo, pesca e 2 veleiros também, que a gente viu quando eu estava entrando na barra. Fomos super bem recebidos pelo Thiago, ele indicou um lugar para deixarmos o nosso bote. Ele é o dono dessa escuna aqui que faz passeios na região. Cara, então você já foi velejador,
Já é, né? Continua sendo. Você já velejou de Hobcat e tal? Sim, no mar, né? Sempre com windsurf ou laser, Hobcat. Mas hoje em dia a gente vai mais nas máquinas, né? Uns barcos maiores. E hoje você tem uma escuna de passeio aqui. Tem a escuna de passeio, tem um barco de pesquisa, né? Ah, A gente massa. trabalha com pesquisa oceanográfica também, apoio marítimo, mergulho. Show. E passeio aqui para dentro do Piraquiaçu. A gente está agora organizando para colocar a marcação da barra, né? Da boca da barra aqui, que são as boias, que a gente sempre colocou, só que hoje em dia está sem nenhuma. E o banco de areia está assoreando muito. Então os GPS antigos, eles estão com a marca ainda ultrapassada, né? Que tem muita gente agarrando no banco de areia ou na pedra. E aí você diria assim que, por exemplo, na baixa, passando no melhor caminho, na baixa tem uma profundidade de quanto, assim? Na baixa ali tá dando 40, 50 centímetros. Ah, é? Parte mais extrema da barra, que é a barra de fora. Então, se o barco cala um pouco mais, é só na maré cheia mesmo. Mas então tem um pontinho que é 1,10, mas é muito estreito. É muito estreito, que tá mais pro lado da pedra, né? Porque do lado da parte sul é um corrilhão de pedra e na parte norte é um banco de areia. Então você entra entre a areia e a pedra. Só que nesse meio, onde é a parte crítica que a gente chama de quebra-mola, é essa faixa de arenito aí que é bem extrema, assim, se entrar na maré seca, então... Faz muita falta mesmo uma marcação melhor do canal na entrada dessa barra. É bem difícil de entrar aqui. Então saímos para caminhar na Praia da Balsa. Esse lado aqui é ainda menor que Santa Cruz, mas bem perto há Coqueiral, que ainda é Aracruz, mas é uma vila bem mais desenvolvida, que faz parte também do município de Aracruz, mas é mais desenvolvida que Santa Cruz. Antes, no meio do caminho, vamos visitar a base oceanográfica da UFES. Aqui um projeto muito legal chamado Hipocampus, que é uma empresa incubada pela Universidade Federal do Espírito Santo. Eles pesquisam aqui como reproduzir algumas espécies em cativeiro. Esses aqui são filhotes de peixe-palhaço. Esse está doente, se recuperando. Mas o principal estudo aqui é o de cavalos marinhos, especialmente o Hippocampus reide, ou cavalo marinho de focinho longo. É super difícil reproduzir eles em cativeiro. O índice de mortalidade é gigante. Mas aqui, através de muita pesquisa, eles conseguiram fazer isso com bastante sucesso. Foi necessário testar diversos níveis de salinidade diferente, quantidade de horas de luz, a cor do tanque, quantidade de filhotes por tanque, alimentação certa, são inúmeras variáveis. Nesse dia, eles tinham filhotes em diversos estágios diferentes, o que foi muito legal de ver, e o negócio já está dando certo e eles estão exportando. Óbvio que isso é legal como negócio, empregos, oportunidades, mas além disso, o conhecimento adquirido sobre essa espécie pode ajudar a gente também a entender como preservar ela melhor. Até porque muitos que têm essa espécie em aquários coletam espécimes da natureza, e a espécie já está quase ameaçada. Então, depois de conhecer cavalos marinhos, fomos a Coqueiral, uma vila que foi criada para os funcionários da Aracruz Celulose. Aqui realmente tem um comércio mais desenvolvido que Santa Cruz, mercado maior, etc. É um lugar relativamente próximo para comprar algum produto que você não acha em Santa Cruz. Tem até um café bem bacana para sentar, perto de várias plantas. Mas o que eu queria mesmo era conhecer o coqueiral que deu nome à vila, e que eu sempre via do outro lado da barra. Mas para isso eu tive que andar um pouco mais. Por sorte, boa parte do percurso foi na sombra, porque estava bem quente. É um lugar pequeno, mas parece ser bem legal de se viver por aqui também. A Ana ficou lá no café e eu vim caminhar para conhecer os coqueirais. E tô aproveitando cada sombrinha que tem aqui porque o sol tá forte pra caramba. Eu gosto de caminhar. E como eu já tinha dito antes, eu acho que é uma máquina de lavar roupa para a alma. Esse caminho de carro, para mim, não teria metade da graça. Dá pra dizer que eu fiquei mais da metade do tempo na sombra, meu. Que beleza. Pô, caminhar num lugar arborizado é outro esquema, né? E especialmente em lugares quentes, né? Então agora a gente tá nos trópicos. Aqui é uma região bem tropical, né? E agora tá já chegando o verão. Pô, faz muita diferença ter árvore. E finalmente cheguei no coqueiral.
Eu digo no Coqueiral e não em Coqueiral. O lugar que provavelmente deu nome à cidade, mas que eu não consegui achar muitas informações sobre a história dessa plantação. Tenho a impressão de que não vai ser o último dos coqueirais que eu vou ver de agora em diante. Eu acho que essa costa aqui da Bahia, daqui a pouco vai ter muito disso. Isso aqui é só o começo. Para quem nasceu no Rio Grande do Sul, não é uma paisagem que se tem muita familiaridade. Esses quero-queros, eles estão em toda a costa brasileira e no Uruguai também. Por onde a gente foi e tem campo, tem um quero-quero. Só cuidado porque às vezes eles ficam meio agressivos. Na real, eu nunca vi nenhum problema acontecer, mas... Esses coqueiros são muito antigos. Parece que eles não produzem mais em grande quantidade, pelo menos. Mas estão plantando novos para manter a paisagem, que já é marca do lugar, obviamente. Daqui consegui ver o outro lado da barra, onde fica Santa Cruz. Parece um lugarzinho bacana para quem quer curtir uma praia quase sozinho. Essa me pareceu a praia bem típica dessa parte do Espírito Santo, com areia avermelhada e muitas pedras. Fiquei triste porque não tinha água de coco, o que harmonizaria bem com a paisagem. Mas parece que esses cocos aqui são muito antigos. Eles já não produzem mais como antes, pelo menos não comercialmente, como eu vi. Parece que eles estão plantando novos aí para manter a paisagem. Se a mitologia grega não é a sua, não tem problema. Tem várias outras histórias milenares que abordam o mesmo tema. Para começar, Adão e Eva. Ao comerem o fruto proibido que dava conhecimento, que os levou a fazerem cidades, armas, agricultura e tudo que define uma sociedade moderna, foram condenados à vergonha, à fome, à inveja e a trabalharem muito mais horas do que precisavam antes. Há várias outras histórias conectadas com essa, como Fietó, que roubou o fogo de Miranhã na mitologia dos Caigangues, assim como o personagem Matarisvan, que fez o mesmo nos Vedas da religião hindu. De alguma forma ou outra, a humanidade roubou o fogo e é punida por isso. Várias pessoas chegaram à mesma conclusão. Então, há milhares de anos que a humanidade tem noção desse paradoxo, que de alguma forma o progresso nos torna mais fortes, por um outro lado, mais frágeis também. Mais felizes de um certo ponto de vista, mas mais depressivos de outro. É um paradoxo, não há solução definitiva. A sabedoria não está em resolver ele, mas sim em entender esse problema e conseguir viver lidando com ele de forma inteligente. Viver em equilíbrio com ele. Eu não tenho uma fórmula para dar para você, mas a forma que eu lido com isso, aqui do meu ponto de vista pessoal, é às vezes ancorar no coração de grandes cidades e em outras vezes em lugares simples e bucólicos como Santa Cruz. Não dá para viver sem tecnologia, mas também não dá para viver sem paz. A gente precisa de um pouco de cada um. Não é uma fórmula e não resolve o problema de todos, mas é uma bela forma de se pensar e se viver. Essa é a hora de eu estender o chapéu para você como um artista de rua. Os episódios vão ser sempre gratuitos para todo mundo assistir no YouTube, mas se você acha que o conteúdo merece, se você pode e se você quiser ajudar, clique no link que está na descrição e que aparece aqui na tela também. O Apoia-se é um site que a gente já usa há 8 anos e é super confiável para deixar sua ajuda. Fazendo isso, além de ajudar o canal, você tem vários benefícios. A gente está sempre bolando coisas novas para os apoiadores, porque são vocês que garantem que o canal continue independente e que a gente consiga fazer única e exclusivamente conteúdos que são importantes, que são feitos pensando em você. Muito obrigado e até domingo que vem. Ou lá no grupo de apoiadores nosso no Telegram, se você resolver ajudar também.